Bom, rapaziada, nesse vídeo a gente vai criar o jogo The Snake. Eu falei que ia trazer um jogo aqui pra gente criar. Então, o primeiro jogo, não, um jogo que é todo mundo quando aprende a programar e quer criar o jogo The Snake. Por mais que ele seja um jogo simples, ele é um pouco complexo, tá? Em questão de matemática, uso de lista, enfim. Pra gente começar aqui esse projeto, eu separei ele por parte. Eu primeiro vou criar a tela. Depois de criar a tela, vou delimitar o FPS do jogo. Depois de delimitar o FPS, eu vou criar o loop. E depois de criar o loop, eu vou criar os 4 últimos passos, que é criar a Snake, criar a maçã, criar tudo relacionado a Snake, né? Depois tudo sobre a maçã. E depois a gente vai criar as funções que vai randomizar certo a maçã na tela, que vai ter uma parte que eu vou explicar que a maçã fica fora do, do nosso gráfico. E depois a função de colisão, que é a última, que é a função responsável por fazer a gente comer a maçã e aumentar o tamanho da Snake. Então vamos começar aqui importando a biblioteca Pygame e a Random, que a Random é para a gente poder randomizar de forma aleatória as posições da maçã. Então aqui também from Pygame locals, a gente vai importar tudo, né, para a gente poder controlar a Snake. Então, sempre que a gente for criar algum projeto no Pygame, a gente tem que iniciar o init, pygame.init, que é o início, né? Então, vamos começar criando a tela, que eu vou chamar de Windows, pygame.display.setMode, que é a função responsável por criar a nossa tela. Eu vou criar uma tela de altura, aqui a gente coloca a altura e a largura, vou colocar 500 por 500, XY. E a gente vai definir aquele nome, né, que aparece em cima da tela. Vou colocar aqui pygame.display.setCaption, que é para a gente definir o nome. Vou colocar Snake Game. E a gente vai definir aqui uma cor para a tela. Para a gente criar uma cor em RGB, que é Red, Green e Blue. Basicamente, esse aqui é o vermelho, esse aqui é o verde, esse aqui é o azul. Então eu vou colocar, por mais que não pareça que seja cinza, né, preto, porque se a gente não definir a cor, o fundo também fica preto. Mas eu vou definir aqui a cor, né? Vai ficar preto no fundo. E é isso aí. Agora eu vou delimitar o FPS do jogo. FPS, para a gente delimitar o FPS é da seguinte forma: pygame.time.clock, que é a função responsável por delimitar o FPS. E agora o loop, né? Loop, ou seja, enquanto verdadeiro, ele vai executar todas as funcionalidades que a gente vai implementar, que é controlar a Snake, a atualização do FPS, que o FPS ele nada mais é do que a atualização das fotos. No jogo ele nada mais é do que uma sequência de fotos, ou seja, quantas fotos por segundo. Então eu vou colocar fps.tick 15, quanto maior o FPS mais rápido, né? Então, como é um jogo de Snake, a gente vai colocar 15 para não ficar tão rápido na tela. Então, todo jogo ele possui eventos. Então, a gente vai capturar esses eventos. Para a gente capturar, a gente coloca aqui para cada evento em pygame.event, que é a função responsável, né, por pegar os eventos. Então, a gente vai dar um get, que é pega esses eventos, né? A gente está falando para o Python pegar esses eventos para a gente. Então, se o evento type, ou seja, for do tipo fechar a janela, esse aqui é o evento para fechar a janela, fechar tela. Se for o pygame.kit, ele vai dar um exit, ele vai fechar a tela. E pronto, a nossa tela já está criada, só falta pintar o fundo, né? Que é a gente colocar aqui, que é o Windows .fill, que é a função responsável por pintar algo. Então a gente vai colocar aqui cor T, que é a cor que a gente definiu, e a gente vai atualizar, né, a nossa tela. A gente vai colocar pygame.display.flip. Tanto a função flip quanto a update, elas fazem a mesma funcionalidade, que é atualizar a nossa tela, né,
a posição que a Snake está, ainda é fruto, mas eu prefiro usar a Flip, que ela é melhor na minha opinião. Então pronto, a gente já criou a nossa tela. Vamos executar aqui. Tá aqui, fundo acinzentado e o Snake Game que a gente definiu aqui. Agora a gente vai criar a Snake. A Snake, ela nada mais é nesse jogo do que uma lista. E uma lista com posições. Então, a gente é uma lista com tuplas. Então a gente coloca aqui Snake, definindo desse jeito, Snake, uma lista com tupla. E aqui a gente define a posição dela na tela X e Y. Então, o X e o Y eu vou colocar ela na posição X 200 e no Y eu vou colocar na 300. Então eu vou só definir aqui os segmentos. Esse aqui é o primeiro segmento. Esse aqui é o índice 0, o elemento 0 da nossa lista. Então esse aqui é automaticamente a cabeça da nossa Snake. Então o segundo e o último é a cauda. E aqui a gente vai definir o tamanho da nossa Snake. Para a gente definir é de acordo com o tamanho aqui do segmento, independente se é na posição X ou Y. Eu vou definir um Snake 20 por 20, ou seja, 20 de altura e de largura. Então eu vou colocar aqui 20 e aqui 40. Então agora a gente vai criar a nossa Surface, que é a função responsável por mostrar uma superfície na tela. Esse aqui são só as posições da Snake. Agora a gente tem que definir o elemento que vai exibir os pixels dela na tela. Então, Snake, cubo, definido dessa forma, igual a pygame.surface. E aqui a gente coloca a tupla, que é a altura e largura. Ela é de 20 por 20, então a gente vai colocar aqui 20 por 20. E agora a gente vai pintar ela. Snake, mesmo da tela, que a gente fez aqui, fill, então ponto fill, que é para pintar. E aqui, em vez de eu criar uma variável, que eu criei uma variável para pintar a tela e colocar aqui, eu podia ter feito da mesma forma que eu vou fazer aqui agora. A nossa Snake vai ser branca, então eu vou colocar dessa forma. Eu podia colocar da mesma forma aqui, uma tupla aqui dentro, aqui, mas eu preferi criar uma variável. Pronto, a gente tem a nossa Snake criada, todas as variáveis dela. Agora a gente vai desenhar ela na tela. Então, vou colocar aqui, desenhando Snake. Como ela é uma lista, a gente precisa mostrar para o Python quais posições que a gente vai pintar. Então, para cada posição de Snake na nossa lista, vai dar um bleach na tela, que é Windows, né, na verdade, Windows.bleach. E aqui a gente passa dois parâmetros nessa função, que é a surface que a gente vai desenhar, que a gente definiu aqui, né, surface, e as posições, que no caso é aqui que a gente definiu que é as posições da lista Snake, que é 0, 1 e 2. Então, eu vou colocar aqui Snake, cubo, né? Primeiro a surface e depois a posição. Então, se a gente iniciar aqui, a gente já vai conseguir ver a nossa Snake. Aqui, nossa Snake criada. Agora a gente vai criar as variáveis de controle da Snake. Eu vou definir aqui como cima igual a 1, baixo igual a 2, esquerda igual a 3, direita igual a 4. E a gente coloca aqui, cria a direção dela. Direção, eu vou colocar ela começando e indo para cima. Então essas são as variáveis de controle. Esses números não tem nada a ver, tá? 1, 2, 3, 4. Não se preocupa, nem se importa com isso não. Que isso aqui é só uma forma do que eu decidi colocar aqui. Podia ser tanto um texto, tanto faz. Essas variáveis são só para controle mesmo. Para controle lógico da Snake. Então a gente vai vir aqui e vai criar a primeira parte da Snake, que é a atualização da cabeça. Essa funcionalidade que a gente vai implementar aqui no nosso código é para atualizar as posições da cabeça. Ou seja, atualizar cabeça, enfim. Aí a gente vai atualizar da seguinte forma: se a direção for para cima, o que acontece? Como a Snake é uma lista e ela está dentro de um gráfico,
a gente precisa informar aqui para o nosso loop a direção que ela está indo. Então, o que acontece? O elemento zero é esse aqui, que eu falei que é a cabeça. Esse elemento, ele possui x e o y, certo? Então, o que acontece? Ele vai receber uma nova tupla aqui dentro, que é o snake, o índice 0 do nosso snake é dessa forma, e o y é dessa forma aqui. Então, ou seja, snake é igual, esse aqui é o elemento 0 e o índice 0. Qual que é o índice 0 aqui da nossa snake? Esse aqui tudo é um elemento. Esse aqui é o elemento 1, elemento 2, elemento 3, que é 0, 1 e 2, que a gente chama na programação. Então, o elemento 0 e índice 0, que é o x, vai receber, dependendo da direção aqui no caso. No caso, é melhor exemplificar o y. Ou seja, o elemento 0 do índice 1, que é o y aqui, como ele está indo para cima, então ele vai diminuir. Eu vou botar um gráfico aí na tela para vocês entenderem que quando a gente está indo para cima, a gente está diminuindo o valor do nosso gráfico, quando está indo para baixo está aumentando, quando está indo para a esquerda está diminuindo e quando está indo para a direita está aumentando. Então, como ela está indo para cima, ela vai estar diminuindo. Então, eu vou colocar menos 20. O mesmo, e a gente vai fazer isso em todas as direções. Então, voltando, aqui é o y, ou seja, elemento 0 do índice 1, que é, qual que é o nosso índice 1 aqui? É o y. Então, elemento 0, índice 1, índice 0 do elemento 0. Então, esse aqui é o y. Então, a snake ela vai diminuir e vai ir para cima, vai subir no gráfico. Então, se a direção for para baixo, então ela vai estar aumentando no gráfico. Então a gente só copia aqui e muda aqui o sinal. E agora o x, se a direção for igual para a esquerda, então a nossa snake, o elemento 0, a nossa snake, a gente não vai mexer no y mais. Tá? A gente vai mexer no x, que é essa parte aqui, o índice 0 do elemento 0. Então, snake, elemento 0, índice 0 é igual a menos 20. E o y continua da mesma forma, sem alterar o valor. E se a posição for para a direita, de novo, só muda o sinal. Então, esse aqui é a atualização da posição da cabeça da snake. Se a gente iniciar aqui, a gente vê que só a cabeça está indo, tá vendo? Porque a gente tem que fazer com que a cauda siga a cabeça da snake. Então, agora a gente vai atualizar as posições da cauda. Atualizar. Olha. Funciona da seguinte forma. Para cada índice em range do comprimento da lista, ou seja, qual o comprimento da nossa lista? É 3, só que vai do 0 ao 2, 0, 1, 2. Na programação, em vez de ser 1, 2 e 3, é 0, 1, 2. Então, a gente vai, se você não conhece muito bem essa função for, ou seja, que você estude, dá uma olhada nela, ela é bem simples. Eu posso até explicar aqui, é rapidinho. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o último elemento e vai até o 0. Lembrando que o 0 ele vai ser ignorado, porque o que acontece? A gente está indo da última posição na nossa lista e indo até a cabeça. Ou seja, do último elemento até a cabeça, ele vai decrementando de 1 em 1. Então o que acontece? Esse segmento aqui, esse segmento que está nessa posição, esse segmento aqui vai passar a ocupar essa posição. E esse segmento aqui vai passar a ocupar essa posição, que é a posição da cabeça. Ou seja, toda vez que a snake muda a posição da cabeça, a cauda, ou seja, o elemento 1 e o 2, esse aqui vai passar a ocupar esse valor, ou seja, em vez de ser
do x 240 e 300 de y, ele vai ser 220. O elemento 2. E o 1 vai passar a valer o 200 do zero, que é a cabeça. Acho que deu para entender. Então, a snake, ou seja, esse índice, ele vai ser igual a ele mesmo, menos 1, do x e do y. Menos 1, x e do y. Então, se a gente iniciar aqui agora, a cauda vai estar seguindo a cabeça. Então é assim que funciona a atualização da posição da cauda da snake. Agora a gente precisa controlar ela. A gente criou aqui as variáveis de controle, né? Então agora a gente vai definir aqui na nossa captura de eventos. A gente já tem um único evento, que é de fechar a janela. Eu botei fechar a testa, velho. Fechar a tela. Agora que eu vi. Agora é o de controle. Controle. Se o evento for do tipo, se o evento for igual ao type keydown, que esse keydown é uma função do nosso locals aqui do Pygame, que é para a gente poder controlar a snake. Se for keydown, então é um input do teclado, ou podia ser input do mouse, mas no caso a gente vai controlar pelo teclado. Então, se esse evento, ou seja, se a chave for igual a key, que é chave, eu vou colocar aqui o W, então a nossa direção ela vai para cima, ou seja, quando apertar o W, a snake ela vai para cima, e a gente vai fazer isso em todas as direções. Então eu só vou copiar aqui, aqui vai ser o S, ou seja, se for o S, então ela vai para baixo, se for o A, ela vai para a esquerda, se for o D, ela vai para a direita. Então agora a gente pode controlar a nossa snake. Acho que tem alguma coisa errada aqui. Tá aqui, ó. Eu esqueci de mudar, eu fiquei explicando aqui e esqueci de mudar. Cima, baixo, esquerda e aqui é direita. Direita, se for para a esquerda, menos 20, se for para a direita, mais 20. Então, agora sim. Pronto, a gente criou a nossa snake, a gente controla a nossa snake, agora a gente vai criar a maçã, que eu vou colocar aqui, Apple. A maçã, ela possui uma posição x e y. Para a gente definir ela corretamente, a posição dela na tela, a gente precisa criar uma função chamada grid, que é a posição dela corretamente na tela. Porque como é 500 por 500 e a maçã ela tem... enfim, se a gente colocar ela na posição que a gente definiu no nosso gráfico, ela não vai ficar alinhada. Simples assim. Então a gente precisa criar uma função aqui em cima, grid, que vai ter as posições aqui. A gente vai usar agora a biblioteca random, x igual a random, randint, ou seja, vai randomizar a posição do 0 até o 480. Como tanto a nossa snake tem 20 e a maçã tem 20 de altura e largura, e a nossa tela é de 500, então o máximo que a gente pode colocar aqui é 480. E o mesmo para o y. Então a gente vai fazer um cálculo aqui nessa posição. Vai retornar para a gente um cálculo que vai fazer com que a maçã fique corretamente no grid da tela. Então, como ela é 20, então a gente vai dividir 20 por 20 e multiplicar por 20 do x. No caso, na verdade é a posição sorteada dividida por 20 multiplicado por 20 de x e de y. Então agora ela vai ficar corretamente na tela. Vou colocar aqui só o grid, a posição dela na tela corretamente. Agora a gente vai fazer o mesmo que a gente fez com a Snake, que é criar um objeto surface e definir uma cor. Então eu vou colocar aqui, chamar de Apple, igual a Pygame, surface
surface. E 20 por 20 também, de altura e largura. A gente vai pintar. Fio. Eu quero uma cor vermelha, então vou colocar 212 desse jeito, mais vermelho do que verde e azul. E agora a gente vai desenhar a nossa maçã na tela, que é aqui, né? Desenhando Apple. A gente vai, em vez de fazer como a gente fez com Snake, que é criar as posições, né? A gente vai só dar um bleach, Windows.bleach, e a gente vai passar o objeto surface e a posição, que o objeto surface é o Apple, e as posições é de X e Y, que a gente definiu. Apple, X e Y. Acho que eu botei o nome errado aqui. Faltou um P aqui. Só corrigir aqui que eu esqueci de colocar dentro de uma tupla, né? Tem que ser dentro da tupla. Então agora a nossa maçã está aparecendo. Aqui, ó. Toda vez que a gente inicializa, ela aparece numa posição diferente. Agora é a última posição. A gente pode passar aqui, ó. Se eu não tivesse definido o grid, ela simplesmente não estaria na tela alinhado com a cabeça do Snake. Então é agora a última função, que é a função de colisão da cabeça do Snake com a maçã. Então, para a gente criar essa função responsável por fazer a gente aumentar o tamanho do Snake e mudar a posição da maçã de novo, a gente precisa definir aqui dois parâmetros. Então, a função colisão é entre duas células, que é a Snake e a maçã. Então, ela vai retornar verdadeiro se o x for igual ao y, for igual ao x da maçã, e a gente coloca aqui o AND, o y também. Se o y ele for igual ao y da maçã. Então a gente coloca aqui atrás da cauda a colisão. Então, se a colisão entre... Agora a gente vai colocar os dois parâmetros que a gente definiu aqui na nossa função, que é Snake, a maçã. Então, Snake, o elemento 0, muito importante informar aqui que é o elemento 0, que é o x e o y, com o x e o y da Apple. Então, se eles estiverem na mesma posição, quando eles estão na mesma posição do gráfico, a maçã ela vai receber uma nova posição, que é o grid, a função grid, que vai randomizar a posição dela, e a Snake ela vai receber uma nova tupla, que é a append, a gente coloca aqui 0, 0. Então ela vai receber uma nova tupla do mesmo tamanho de altura e largura da surface. Então se a gente passar aqui, se a gente passar em cima de novo a maçã, a Snake aumenta de tamanho e a maçã muda de posição. Então é assim que cria o jogo do Snake no Python. As únicas funções que ficou faltando aqui, que é de fazer a Snake, né, se morder, você vê que eu consigo passar por dentro dela, mas essa é uma funcionalidade bem simples que na internet vocês acham essa função fácil, uma função bem pequena, entre a colisão, né, na posição da tela. Então esse é o algoritmo do jogo da Snake. A gente cria uma tela, depois de criar a tela a gente debilita o FPS, cria o loop, a gente coloca aqui o FPS do jogo, pinta a tela. Após pintar a tela, a gente cria a Snake, a gente cria todo o sistema da Snake, que é as direções dela, que é a atualização da cabeça, a posição da cauda, desenha lá na tela as variáveis de controle, e depois a maçã, que é o grid
que vai botar ela corretamente nas posições da tela. Se eu fosse colocar a posição sem essa multiplicação aqui, se eu colocar aqui simplesmente retorno x e y, vocês podem ver que ela não vai estar corretamente na tela. Esse é o problema, que se a gente não fizesse esse cálculo, ela não está alinhada com a Snake. Então por isso a gente precisa fazer esse cálculo aqui dentro para ela ficar corretamente no grid do gráfico. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Demorei muito para entender o sistema desse jogo aqui. 3 dias, né? Estudei por 3 dias, por 3 dias eu entendi o sistema do jogo da Snake. E você vê que é bem complexo, né? Envolve lista, tupla, função responsável por definir a posição correta da Apple, da maçã. Enfim, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse jogo da Snake, um jogo bem simples. Um jogo que eu joguei muito quando era criança, né? E poder programar esse jogo foi um dos meus pequenos objetivos, né, como programador. Foi muito bacana aprender como é que funciona. E é isso. Vai ter mais vídeo de uns jogos. Eu ainda vou ver uns jogos um pouco mais complexos, né, que o jogo da Snake. O jogo da Snake perante outros jogos é bem simples. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Valeu!